Fala pessoal, hoje o tema é carretinha. Vale a pena comprar uma pronta? Vale a pena você montar a sua? Depende da sua necessidade, depende do seu orçamento. Então a gente vai falar valores, falar quais são os aspectos que envolvem essa carretinha, como que a gente fez as nossas duas carretinhas para que a gente possa atender situações diferentes na nossa região. É uma situação de bastante difícil acesso, uma topografia acidentada, o que dificulta algumas situações caso a gente tivesse investido numa carretinha pronta, grande, que dificultaria o acesso ou então seria um peso em excesso para os nossos veículos. Vamos falar aqui sobre os aspectos da carretinha. Em primeiro lugar, pessoal, quando se vai montar a sua própria carretinha, você deve observar o peso que você vai carregar. Se você for carregar, fazer as contas de quanto que pesa, isso você consegue estimar o peso no site que vende o gerador, você tem o peso, os drones você tem o peso, o misturador você tem o peso, as baterias, foi o que a gente fez. A gente planilhou tudo, viu o peso que seria na carretinha. E a gente entendeu que as carretinhas que estavam disponíveis no mercado não nos atenderiam. Então a gente comprou uma carretinha simples, e a gente fez algumas modificações. Quais modificações foram feitas? A primeira foi o eixo, tá? O eixo que vem na carretinha é para até 500 quilos no máximo. A gente precisou modificar para que ela atendesse até 1 tonelada ou mais, ou seja, 1.000 quilos ou mais. Então a gente comprou um eixo de um veículo em desmanche e fez a substituição desse eixo para poder elevar a capacidade de carga. A gente fez também um prolongamento do eixo central que liga no engate e vai no carro. Por que isso? Quando você tem muitas coisas na carretinha, quando você tem essa caixa aqui na frente, ou então quando você faz muitas curvas, na maioria dos casos você usa a carretinha em linha reta numa estrada. Aqui a gente faz curva, manobra, são áreas apertadas, então a gente precisou prolongar para que não tivesse colisão da carretinha ou da caixa com o para-choque do veículo. Isso agiliza muito na hora de fazer manobras mais apertadas. Então, o eixo e o prolongamento do eixo, que então se conecta com o engate no veículo. O que mais? Como vocês podem ver, a gente tem uma estrutura superior aqui na carretinha. Essa estrutura a gente precisou fazer para atender a necessidade do piloto estar elevado e poder visualizar o serviço. É uma regra brasileira, tá? A gente precisa ter visão do equipamento. E para isso a gente fez esse patamar, para então poder permitir a visibilidade da operação como um todo. E quanto que custou isso, Edras? Quanto custaram essas modificações? Os valores são o seguinte, anota aí. A carretinha ela custa em torno de R$5.000, R$5.800, depende de onde você vai comprar. No caso, a gente preferiu comprar uma nova e não uma usada. Você pode economizar caso você compre uma usada. O eixo foi gasto em torno de R$2.000, que é o eixo entre as duas rodas mais o feixe de molas. Tem que ser adequado para fazer a substituição em conjunto. O prolongamento também dentro dos R$2.000, todas as substituições. A estrutura superior foi em torno de R$2.000 a R$2.500 para ser montada. Tá anotando tudo aí? Faça as contas, veja. Às vezes não é necessário você fazer um prolongamento, às vezes você já compra uma carretinha com eixo duplo, o que aceita um peso maior, e aí então você gasta mais na compra da carretinha, mas não precisa fazer as modificações necessárias. Por isso não vou falar o cálculo total, isso você faz conforme a sua necessidade. O que mais que tem nessa carretinha aqui? Logo de cara você pode ver essa caixa de madeira aqui, essa é a caixa que a gente fez de proteção do drone, para transporte do drone. Aqui dentro a gente tem o isopor, que veio na própria caixa do drone, e o drone bem posicionado e bem fixo. Ah, por que tem essas catracas aqui? Não poderia fixar? Às vezes a gente precisa tirar essa caixa daqui. A gente precisa ter versatilidade. Esse é mais um motivo pelo qual a gente não comprou uma carretinha pronta. Que a gente consegue levar um drone aqui, levar um drone às vezes no carro, a gente consegue adequar outra caixa de drone na traseira aqui, caixa de bateria. Então, se você montar a sua carretinha, assim como a gente fez aqui, você consegue ter essa versatilidade de modificar a carretinha conforme a sua necessidade. Aqui a gente tem um gerador, pessoal. Esse gerador
é para o nosso drone, dimensionado para o nosso drone. Dependendo do seu drone, da sua necessidade, você talvez precise de um gerador um pouco maior, o que aí vai impedir que você consiga colocar outras coisas aqui. Faça os cálculos da medida antes. Aqui a gente tem uma caixa de madeira que a gente leva Starlink, hélices, reservas, detergente para lavagem do drone depois e outros acessórios, os EPIs, ficam aqui de fácil acesso para os pilotos. E aqui nós temos o misturador. Misturador no caso de 300 litros, que é ideal para a nossa necessidade. Talvez você precise de um misturador maior de 500, talvez você precise de um misturador menor de 150, 180 litros. E esse gerador ele foi dimensionado tanto para carregar as baterias do drone, como para movimentar o agitador. Pessoal, esse é um modelo de carretinha. Nós temos um outro modelo que a gente vai te mostrar, que são para atender duas situações distintas. Eu vou falar um pouquinho sobre a outra situação já já. Em ambas as situações, o que fica, tá? O que você precisa ter em linhas gerais? A caixa do drone, o seu gerador, o misturador e a caixa de baterias. Em alguns casos você pode querer levar isso dentro do carro. Por uma questão de conforto, para não precisar ficar muita coisa dentro do carro, a gente também tem essa caixa aqui de baterias. Ah, quanto custou? Essa caixa custou R$400, essa caixa do drone custou em torno de R$600. As outras coisas não vou falar o valor, não faz tanto sentido, você pode pesquisar na internet. No nosso caso, esse gerador foi R$6.500, essa caixa menor, que ela é um pouco diferenciada da de bateria, foi R$350, e o nosso misturador de 300 litros foi 3.000 e alguma coisa, entre 3 e 4.000 reais. Essa é a carretinha, pessoal, para quando você precisa ir com o cliente com 2 drones, até 2 drones. Em algumas situações 1 drone, em algumas situações 2 drones. No caso de 2 drones, você está vendo uma caixa aqui só. Então a gente tem outras caixas semelhantes a essa. A gente colocaria atrás da caminhonete juntamente com um gerador, e aí então você fecha o ciclo com os 2 drones e uma carretinha apenas. Mas existem situações em que a gente precisa de 3 drones. E aí eu vou mostrar para vocês um pouco como que ficou a configuração da nossa carretinha para 3 drones. Então vamos lá, pessoal, essa é a nossa segunda carretinha. Mesmas modificações metálicas, ou seja, a gente fez o mesmo patamar, a gente fez o mesmo prolongamento e a mesma troca de eixo. O que ela tem de diferente? Nessas situações de 3 drones, a gente negocia com o cliente para que ele leve o próprio agitador ou misturador. Quando é um cliente que tem uma área grande, necessita de 3 drones, ele geralmente tem já um gas tanque, um tanque dele próprio para fazer a cauda. Isso permite que a gente consiga flexibilizar e então adequar para levar 3 drones. Nessa situação a gente tem 2 geradores, o terceiro iria na carroceria da caminhonete. A gente tem um drone na frente, a gente leva um drone no veículo, na caminhonete, e a gente pode adequar um terceiro drone aqui em cima e depois a gente retira esse drone para então efetuar o serviço. São 2 caixas de bateria, aqui é uma região montanhosa, consome bastante bateria, se você tem que se atentar. 3 baterias não estavam dando conta do ciclo, a gente precisou adquirir uma 4ª bateria por drone. Então são 2 caixas com o carregador já, mais uma caixa ali atrás, também com baterias, e nesse caso não tem o misturador. Então aí realmente o cliente precisaria fazer a cauda, a gente levaria somente o ferramental para a pulverização. O que tem de especial? O que a gente tem de versatilidade nessas carretinhas, pessoal? Nada aqui está preso com parafuso, exceto o misturador. O resto está preso com cintas e catracas. Se a gente precisar tirar isso, colocar em algum trator, se a gente precisar movimentar, colocar mais um drone, colocar mais um gerador, modificar, a gente tem flexibilidade para estar fazendo essas mudanças. Então, no nosso caso, que é uma região de uma topografia bastante acidentada, a gente precisa mudar isso com bastante frequência, conforme a necessidade. Por isso que a gente não fixou nada na carretinha, a não ser realmente o misturador que ele precisa. Ele é pesado e ele não vai sair dali, independente, né, da necessidade, uma vez que é uma carretinha feita para 1 ou 2 drones. Essa para 3 drones, ela é mais flexível. A gente pode modificar conforme a necessidade. O que tem de diferente? Todas as caixas, elas têm um verniz que protege no caso de chuva. Então, se chover, as baterias ficam seguras lá dentro. A gente só
tem o tempo de guardar essas baterias nas caixas adequadamente. Controles e algumas outras questões vão dentro do carro. Os geradores, tomar um pouco de chuva não tem problema, ou então a gente tenta parar ou dar o tempo de chegar em algum lugar em que a gente consiga colocar a carretinha no coberto. O drone em si não tem tanto perigo de tomar chuva, exceto pelas baterias. Então ele fica fora da carretinha até que a chuva passe. Para então ir embora, mesma coisa, a gente guarda todas as questões aqui. Lembrando que os geradores, você precisa esgotar a gasolina que está no carburador dele, então você fecha o combustível e deixa ele desligar sozinho. E aí então você tem a sua estrutura pronta para guardar, ou então até fazer alguma modificação para o seu próximo serviço. Essa é a nossa estrutura, não estou escondendo nada, ela está suja, ela está onde ela costuma ficar guardada mesmo, para que vocês vejam a realidade do que funciona, do que dá certo. Pessoal, se você gostou dessas dicas, se você gosta de ver na prática como que funciona, o que está dando certo de acordo com a região, nos siga, ativa o sininho para você receber as notificações e acompanhe. A gente sempre está postando alguma dica que pode ajudar você na sua situação.